Padre Eduardo, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje é um dia muito especial que nós rezamos pelas pessoas que fizeram muito por nós e nós queremos recompensá-las de alguma forma. Participamos da missa, visitamos o cemitério, fazemos obra de caridade. Em outras palavras, nós queremos recompensar aqueles que muito nos amaram. Todos nós temos saudades e trazemos esta pergunta: o que eu posso fazer para pagar tudo aquilo que o meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus amigos, professores, o que eu posso fazer para pagar, para devolver um pouco de todo o bem que eu recebi? Todos nós trazemos saudades, todos nós já perdemos uma pessoa amada. Uma das realidades mais bonitas, uma das coisas mais bonitas que nós podemos fazer por estas pessoas é lucrar e oferecer indulgências. O Papa Francisco disse há pouco tempo atrás que as indulgências poderiam ser recebidas entre o dia 1º e outubro de novembro, entre o dia 1º e 8º, dia 1 até o dia 8 de novembro. Depois o Papa Francisco diz que durante todo esse mês de novembro nós podemos receber e oferecer indulgências pelos falecidos. Se o padre perguntar a vocês, não desmerecendo o conhecimento de religião, não é isso, mas se o padre perguntar o que significa indulgências, a maioria das pessoas vão ter dificuldade de responder. Até para mim, como padre, não é muito fácil explicar. Para falar novamente sobre indulgências, o padre leu ontem, eu li hoje, estava pesquisando. É um assunto belíssimo, mas aparentemente é um pouco complicado. Se nós não soubermos o que significa e nós não lucrarmos indulgências, oferecermos indulgências pelos falecidos, nós estamos perdendo uma grande graça que a igreja nos oferece. Quando nós falamos no pecado, vamos tentar entender as indulgências. Quando nós falamos em pecado, o pecado faz duas coisas em nós. O pecado traz uma culpa e uma consequência. Imagine se o padre tem uma bola, uma bolinha de tênis ou uma bola de futebol. Eu jogo essa bola na parede, ela faz dois movimentos. Ela vai e ela volta. Pode ser que alguém diz assim: não, padre, tem o terceiro que é ela batendo lá. Mas nós vamos imaginar assim: essa bola ela vai fazer dois movimentos. Tem um movimento de ida e tem um movimento de volta. O pecado ele realiza duas coisas em nós. Ele traz uma culpa. O que é a culpa? Rompe a nossa amizade com Deus. Uma pessoa que morre em pecado mortal, ela não está em comunhão com Deus. Então o pecado traz uma culpa e uma consequência. O que é a consequência? Nosso coração vai continuar com desejo, vai continuar viciado, vai continuar machucado com aquele pecado. Quando nós nos confessamos, é perdoado a culpa do pecado. Eu menti, eu roubei, eu perdi a paciência, eu falei mal de uma outra pessoa. Se eu vou lá e me confesso com o padre, esse pecado é perdoado. Eu não vou ser julgado por esse pecado um dia diante de Deus. Deus conhece a nossa vida a partir da nossa última confissão. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que perde a paciência. Ela está perdoada da culpa do pecado, mas a consequência do pecado continua dentro dela. Ela vai continuar com o desejo, com a tendência e com o vício de perder a paciência. Uma pessoa que rouba, ela vai lá e confessa que roubou. A culpa está está perdoada. Mas e a consequência? E aquele desejo de continuar roubando? Continua dentro dela. Por isso, imagine, uma pessoa roubou, uma pessoa perdeu a paciência, ela se confessou. E depois de 1 minuto depois da confissão, ela morreu. Ela vai para o céu ou não? Não. Padre, como que não vai para o céu, padre? Acabou de confessar, nem deu tempo de pecar de novo. Como que não vai, padre? Ela foi perdoada da culpa, mas ficou dentro dela a consequência. E a consequência é um coração apodrecido, um coração machucado, é um coração viciado. Esta consequência do pecado também precisa ser purificada. Então o padre dá a definição de indulgências e depois nós vamos ver um pouco como que foi isso na história da igreja. Nós vamos voltar
depois para exemplos mais práticos e nós vamos entender. O que é indulgência? Papa Paulo VI, quem tem o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1471, o Papa diz assim: a indulgência é o perdão das consequências, é o perdão da pena temporal do pecado. É o perdão da pena temporal do pecado, ou seja, aquilo que foi de eterno, a culpa eterna já está perdoada, mas fica uma consequência temporal, algo que continua no meu coração com desejo de realizar. Isso a indulgência vai perdoar. Então vamos imaginar assim, na história da igreja, durante muito tempo, aproximadamente durante 300 anos, os cristãos eram perseguidos. Todos aqueles que diziam que eram católicos eram mortos. No começo da igreja houve uma grande perseguição. A perseguição acabou lá no ano 313 com o imperador Constantino. Desde Nero, ano 67 até 313, período de mais ou menos 250 anos. E no período das perseguições, muitos cristãos, infelizmente, cometeram algo chamado apostasia. O que é apostasia? Era católico, era cristão, recebia a Eucaristia. Depois, quando o imperador disse assim: se você não adorar os deuses, eu vou te matar. Se você não adorar os deuses, você será morto. Ah, ok, eu adoro. Aí a pessoa negava a fé. Daqui a pouco nós vamos entender o que isso tem a ver com indulgência. Essa pessoa negava a fé. E o que acontecia se ela negasse a fé? Ela teria que fazer penitência por isso. Então, nesse período, no começo da igreja, a confissão era um pouco diferente do que nós temos hoje. A pessoa ia se confessar com o padre, ela dizia os pecados, o padre dava a penitência, ela ia cumprir a penitência e depois ela voltava para receber a absolvição dos pecados. Havia algumas penitências que duravam mais ou menos 10 anos. Haviam penitências que duravam 9 meses. Uma pessoa que tinha negado a fé faz penitência, se veste com saco, se alimente de coisas simples, daqui 3 anos você volta que você recebe o perdão dos pecados. E aí nesse mesmo período, algumas pessoas que derramavam, tinham o desejo, por serem firmes e fiéis a Deus, tinham o desejo de derramar o seu sangue por Cristo, elas começaram a dizer assim aos padres e aos bispos: esse fulano, ele vai ter que fazer penitência por 10 anos. É muito. 10 anos sem receber a Eucaristia, é muito. Eu vou ser martirizado, eu vou dar a vida por Cristo. Pelos méritos do meu sacrifício, eu desejo que esta pessoa não seja mais culpada, não precise mais pagar 10 anos de penitência. Vocês entenderam? Aquele que ia ser morto, ele dizia: pelo meu sacrifício, pelos méritos da morte que eu vou ter, eu ofereço isso que eu vou passar por aquela pessoa que precisa fazer penitência por 10 anos. Aqui entra algo fundamental que nós precisamos entender, também algo belíssimo chamado comunhão dos santos. Todo exemplo, ele é falível, mas vamos imaginar com símbolos. Imagine se a gente tivesse 3 vasos, não vaso como vaso de planta, não é? É como se a gente tivesse 3 balões, e entre esses balões tivesse uma ligação, entre esse balão tivesse comunicação. Então nós temos a igreja que está no céu, a igreja que está no purgatório e a igreja que está na terra. Entre esses 3 estados da igreja existe comunicação. Entre as pessoas da terra existe comunicação espiritual, existe tesouro espiritual que nós podemos oferecer um pelo outro. Aquele que ia ser Marte, ele poderia oferecer o tesouro dele por aquele que precisava pagar 10 anos de penitência. Quem está no céu pode oferecer do tesouro e dos méritos deles por nós que estamos na terra. Entre esses 3 estados da igreja há comunicação. Então o que significa a indulgência? Pelos méritos dos santos, pelos méritos daqueles que estão no céu. Aqueles que estão no purgatório receberão o perdão das penas temporais dos pecados que eles cometeram. Traduzindo em palavras mais simples, aqueles que estão no purgatório, eles estão salvos. Quem está no purgatório está salvo.
mas não está salvo ainda. O purgatório é como se fosse um já e um ainda não. Já porque ele está salvo, mas ainda não porque ele não está contemplando Deus totalmente. Então, pelos méritos daqueles que estão no céu, nós podemos aliviar os sofrimentos, ou até estas pessoas que estão no purgatório receberem o perdão total do pecado delas, para elas irem para o céu. Veja, um tesouro de alguém que está no céu. Eu peço a Deus que esse tesouro, que esta bondade de quem está no céu, seja oferecido por quem está no purgatório, ou até pela própria pessoa que está pedindo indulgência. Eu não posso oferecer indulgência por vocês. Eu posso oferecer indulgência por mim mesmo ou pelas pessoas que já faleceram. Para que nós recebamos indulgência, então existe indulgência parcial e indulgência plenária. O que é parcial? Parcial é parte das culpas do pecado daquela pessoa, parte das consequências do pecado daquela pessoa que já faleceu. A indulgência plenária é a pessoa que está no purgatório ir para o céu. A indulgência plenária é algo extraordinário que a igreja oferece durante alguns momentos do ano, em alguns raros momentos. Então o Papa disse que durante todo esse mês de novembro, nós podemos oferecer indulgências por aqueles que já faleceram. E nós vamos ver as 4 condições que nós precisamos cumprir para oferecermos indulgência. Veja, se você cumprir essas 4 condições e você rezar pelo seu avô, se você cumprir essas 4 condições, o seu avô vai para o céu. Se você cumprir estas 4 condições, quem está no purgatório e você reza por ela, vai no céu. Nós temos o mês todo, o Papa diz que nós podemos oferecer uma indulgência. Nós podemos oferecer indulgência para uma pessoa por dia. Você pode oferecer pelos méritos dos santos, bens para pessoas que estão no purgatório. Então é algo belíssimo. Entre nós, entre a igreja padecente, militante e triunfante, há comunicação. A igreja do céu oferece por aqueles que estão no purgatório. Isso é belíssimo. O que nós precisamos fazer para receber indulgências? Para oferecermos por aqueles que já faleceu. Veja, entre você oferecer uma vela e você oferecer uma indulgência, é a mesma coisa que você oferecer uma casca de pão e um banquete. A diferença é a mesma. Entre você acender uma vela e rezar um terço no pé de Nossa Senhora de Fátima, é a mesma diferença de você oferecer um sanduíche e oferecer um jantar. Nossa Senhora é mãe de Deus, mas a diferença é enorme. Indulgência, você pega os méritos dos santos e transfere para aquela pessoa que está no purgatório. Você pega o mérito dos santos e transfere para aquelas pessoas que já morreu. E aí, o padre já vai dizer as 4 condições. Existe um período na história da igreja que nós tivemos problema com a 4ª condição, e daqui a pouco nós vamos ver quais eram as condições. Não é porque nós tivemos problema com a maneira da igreja lidar com as indulgências, que as indulgências são erradas. Houve um problema durante a história na fórmula ou na maneira de lidar com as indulgências. Então nós vamos ver, para nós lucrarmos indulgências, oferecermos pelos falecidos, é o que nós melhor podemos fazer por eles, Quer que o seu pai, que a sua mãe esteja no céu, ofereça, receba e ofereça indulgência por eles. Primeira coisa, confissão. Padre, já me complica, né, padre? Confessar, padre. Confessar com o padre, eu morro de vergonha. Eu nem lembro, padre, a última vez que eu confessei, nem sei o que confessar, padre. Ótimo, boa confissão, exame de consciência, os atos pecaminosos, depois um profundo contrição e arrependimento dos pecados, depois cumprir aquilo que o padre vai pedir. Então, o primeiro passo é estar em estado de graça. Não estou criticando ninguém, mas às vezes dói o meu coração. O padre André está lá no confessionário, eu olho a missa toda, ninguém entra lá. Às vezes é uma pessoa. Gente, a confissão é lindo. Confissão não é um favor que faz para o padre. Confissão não é um favor que faz para o padre. Confissão é um presente que você dá para você. Primeira exigência para recebermos indulgência, estado de graça. Confissão.
estar com o coração puro, estar em comunhão profunda com Deus, confissão. Depois, receber a Eucaristia. Receber a Eucaristia. Terceira condição, rezar nas intenções do Papa. Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. E aí depois a terceira é um ato de caridade. Esse ato de caridade pode ser uma visita ao cemitério e rezar o terço no cemitério. Aqueles que não podem rezar o cemitério podem rezar próximos da imagem de Nossa Senhora. Qual que foi o problema histórico? No final da Idade Média, a igreja estava construindo a Basílica do Vaticano. Então o Papa e alguns bispos diziam: olha, uma das formas de você fazer caridade também é ajudando a igreja, a construção da Igreja do Vaticano. E aí muitos diziam: compra indulgência. Não, quem não tinha confessado, quem não tinha recebido a comunhão, quem não tinha rezado pelo Papa, podia dar 1 bilhão que não ia para o céu. E aí depois a quarta condição podia também ser uma ajuda para a construção do templo, que era a igreja. Que todos nós, durante esse mês de novembro, que a igreja nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude, e Ele nos ajuda, que nós nos esforcemos o máximo, para fazermos este grande bem pelas pessoas que amamos. Padre, seja mais claro, seja mais objetivo. Faça uma boa confissão. Receba a comunhão. Reze pelo Papa. Vai lá no cemitério ou escolhe um cantinho da igreja aqui e faça uma oração pelos falecidos. E depois que você cumpriu essas 4 coisas, diga assim: eu ofereço esta indulgência, eu ofereço isso que a igreja me dá por esta pessoa. Depois, no outro dia, não precisa confessar de novo se não tiver pecado, depois no outro dia cumpra novamente as outras 3 exigências, vai lá, oferece para outra pessoa, depois vai e oferece para outra pessoa. É algo lindíssimo. Padre, mas mesmo com tudo isso, meu coração ainda sente saudades. Padre, mesmo com tudo isso, meu coração ainda sente dor pela perda de uma pessoa que eu amo. O luto, alguns psicólogos, algumas pessoas da área da saúde dizem que o luto muitas vezes dura 1 ano. De certa forma, o luto e a dor vai durar a vida toda. Uma das coisas que eu aprendi como padre, no mês que vem, com a graça de Deus, eu celebro 10 anos de padre. Uma das coisas que eu aprendi nesses 10 anos de padre é: nunca minimize a dor de ninguém. Nunca minimize a dor de ninguém. Nunca diminua a dor de ninguém. Já teve missas de funeral no Brasil que eu dizia: essa pessoa está no céu. O que nós mais queremos é o céu. Acredite que ela está no céu e vença essa dor. Não resolve o problema. Não resolve. A dor está lá. A dor está lá. Padre, se a dor está lá, o que eu devo fazer? Você deve dar um passo além do luto. Você deve dar um passo além da dor. E esse passo além da dor se chama esperança. É dizer assim para você mesmo: mesmo com essa dor que eu carrego e trago junto comigo, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar realizando a minha missão, porque esta pessoa gostaria que eu fizesse assim. Eu vou continuar a minha missão, porque eu realizando a minha missão, um dia eu vou me encontrar com ela. E aí você encontra a motivação que você quiser, mas você não para a sua vida. Veja, não é esperar a dor passar para caminhar, é caminhar com a dor, é caminhar com aquela situação. E todos nós que somos católicos, nós que acreditamos em Deus, nós temos uma certeza: as pessoas que viveram a fé, as pessoas que foram boas, as pessoas que estão salvas, elas não morreram, elas vivem de uma forma diferente. Encerro a homilia dizendo, já disse outras vezes, é um dos exemplos mais bonitos, o Evangelho de hoje nos diz sobre a Eucaristia. Eu tinha um grande amigo no seminário, o nome dele era Lucas, e estudamos muitos anos juntos. Depois ele foi para uma missão num estado no Brasil, eu fui no outro, e aí no fim do ano ele falou para os pais: olha, eu quero passar o fim do ano com Daniel.
E aí ele foi para casa, a gente passou o ano novo junto, depois ele voltou para a missão dele, eu estava na minha, morava no Pará, um estado bem no norte no Brasil, ele morava no centro-oeste, no Mato Grosso. E aí depois ele foi fazer uma pescaria com um padre. Foi fazer uma pescaria, quando estavam voltando, deu um problema, o barco virou. Ele afogou e faleceu. Um dia minha mãe encontrou com a mãe dele, Dona Marisa. Estou devendo uma visita, uma das coisas que eu tenho mais dor é não ter visitado ainda a mãe do Lucas. Um dia minha mãe encontrou com a mãe do Lucas e eu fiquei do lado, eu falei assim, eu quero ver o que a minha mãe vai dizer. Aqui é mãe com mãe sofrendo. Minha mãe já perdeu pai, mãe, perdeu vários irmãos. Minha mãe é uma mulher calejada com as dores da vida. E aí minha mãe disse assim, Marisa, só você sabe o que você está passando. Ninguém mais sabe, só você sabe. Se eu posso lhe dar um conselho, o Lucas está com Deus. Participe da missa, receba a Eucaristia e depois que você receber a Eucaristia, dê um forte abraço em você mesmo, porque você está abraçando o Lucas. Aquele dia eu pensei, meu Deus, isso será que tem alguma coisa a ver? Tem tudo. Porque quem recebe Jesus, recebe quem está com Jesus também, viu? Quem recebe Jesus, recebe quem está com Jesus. Quem comunga Jesus, comunga quem está com Jesus. Existem vasos comunicantes entre o céu, o purgatório e a terra. Tem tubos que conectam esses vasos. Nós não somos protestantes, nós somos católicos. Receba a Eucaristia, abrace você mesmo e tenha certeza você está se encontrando com esta pessoa. Um dia, todos nós vamos nos rever. A morte não tem a última palavra. A última palavra é a vida. A última palavra é Deus. Que o Senhor nos ajude a caminharmos com perseverança e fidelidade para Ele.